branco, assinatura de contrato, e o Pedrinho foi efetivamente vendido do Corinthians para o Benfica de Portugal por 20 milhões de euros. É que o momento do câmbio, ele favoreceu com que os valores eles ultrapassassem a casa dos 100 milhões de reais na conversão. E aí por isso o Pedrinho se tornou o jogador com a maior cifra, né? A maior venda da história do Corinthians em 110 anos de história. Rapaziada do meu timão aí, do Rodrigo Vessone, fez um levantamento dos jogadores que mais renderam ao clube, né? E o Paulinho também foi vendido ao Tottenham em 2013 por 20 milhões de euros. Só que, tempo bom, né? Naquela época o euro batia na casa dos R$3. É uma diferença significativa, né? Além disso, o Corinthians tinha 50% do passe, ficou com apenas metade desse valor, desses 60 milhões de reais da venda do Paulinho. No caso do Pedrinho, o Corinthians tem 70%, que corresponde a praticamente 70 milhões de reais. É um valor considerável, vamos combinar. A gente está falando do Pedrinho, que é um jogador interessante, está fazendo falta no time do Corinthians, né? Calma, ele vai jogar até o fim do Campeonato Paulista, que a gente não sabe até onde vai para essa equipe corintiana, né? Mas enfim, até o fim do estadual ele permanece aqui e só depois se transfere. Na seleção pré-olímpica, por exemplo, camisa 10, titular, foi muito bem. Isso acabou chamando a atenção do mercado exterior. Mas aos 21 para 22 anos, eu confesso a você que não tenho a ideia de como o Pedrinho vai se tornar como jogador. Pode ser que ele evolua, pode ser, acho até que vai no futebol europeu, pode ser que ele consiga, daqui a pouco, numa outra negociação, sair do Benfica para ir para um clube maior ainda dentro da Europa. Isso é muito comum. Benfica é uma das portas de entrada para o futebol europeu, com uma multa agora de 120 milhões de euros. Ou seja, para tirar ele do Benfica agora vai custar caro. Mas é um jogador que até agora não estava longe do patamar dos craques vendidos recentemente em termos de projeção, como Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier. Ele não tinha esse status. Então o Corinthians conseguir vender esse jogador por um valor superior a 100 milhões de reais é um feito. 30 milhões, ou 30%, né, ficam com o seu empresário, o Will Dantas, e o jogador, a família do jogador. O Will Dantas tirou ele lá de Maceió, né, trouxe para o mercado de São Paulo, aquele empresário que investe muito na carreira do jogador, na família, dá todo aquele aporte, e por isso tem essa fatia considerável agora nessa grande venda que resolve a independência financeira, né, do jogador e da família. Tem uma quantia aí para clubes formadores, como o Vitória, da Bahia, e também o CSA de Alagoas, né, que é uma quantia pequena, mas eles também têm direito a uma parte desse valor, que ainda não se sabe se vai ser do clube ou da parte do atleta, ou dos dois, um lado de cada, mas em princípio vai ser a parte do Corinthians. E o Matias Dávila, que é o diretor financeiro do clube, já avisou: esse dinheiro vai servir para pagar contas. Mas calma, torcedor, calma, que é óbvio que entrando esse valor, a conta do clube ela começa a respirar. O Corinthians tinha uma previsão orçamentária de faturar 66 milhões em venda de jogadores até o final do ano. Só a venda do Pedrinho já resolve a parada. Então por isso o Corinthians respira. Não que dever seja legal, tá, gente? Mas a dívida ela está prevista no orçamento. Tem uma divergência aí, a gente até trouxe informações recentes. Aliás, o Paulo Vinícius Coelho, né, revelou que a oposição está com um documento apresentado aí para não aprovar as contas do ano passado, que o déficit na visão deles é maior do que o que o presidente André Sanches declara. Mas enfim, essa é uma outra questão. Eu falo desse dinheiro entrando da venda do Pedrinho. Esse dinheiro, obviamente, será capitalizado para sanear alguns empréstimos que o clube fez, tentar amenizar algumas dívidas, mas a folha de pagamento, por exemplo, está em dia, segundo o Matias Dávila, e tem um montante que vai ser utilizado para reforçar o grupo. Não na sua totalidade, evidentemente, e não muita coisa, porque o Corinthians já fez as suas principais contratações. Eu ainda acho que falta um zagueiro, de novo, vou bater nessa tecla, para fazer parceria com o Gil. Nada contra o Pedro Henrique, acho que é um menino que inclusive evoluiu demais, vem dando conta do recado até certo ponto, mas eu acho que precisa de um cara mais afirmado ali ao lado do Gil. E também esse cara de velocidade pelo lado. Não é o Janderson, que também acho que o menino acaba sendo prejudicado entrando num time que vive uma situação conturbada e acaba não dando resposta, e a pressão recai muito sobre os seus ombros. Então é óbvio que aos poucos ele pode entrar e dar a resposta, mas não acho que nesse momento seja a solução, nem ele, nem o Everaldo.
O Corinthians tentou o Michael, por exemplo, que já está arrebentando lá no Flamengo. Então a distância é muito grande. Também não sei se seria esse caso a solução, mas o jogador que o Corinthians quer é o Nicão, do Atlético Paranaense, indicado pelo Thiago Nunes. O Nicão foi campeão com o Thiago lá, da Copa do Brasil, da Sul-Americana. É um cara mais longevo, né? Um dos caras mais longevos desse elenco do Atlético que se desmanchou. E o Nicão, aos 27 anos, está vendo a possibilidade de vários jogadores que estão metendo o pé, fazendo a sua independência financeira e ele ficando por lá. Então o Atlético não tem digamos, uma política de valorizar e pagar muito para determinados jogadores, então esses atletas entendem que saindo é a melhor condição financeira para eles. E o Nicão quer sim deixar o Atlético Paranaense. O Atlético não quer liberar até o fim da fase de grupos da Libertadores. Depois sim vai ter negócio. Já houve uma negociação dele com seus empresários para que ele seja oferecido. E dois clubes têm interesse, Grêmio e Corinthians. O Grêmio ainda quer um jogador também dessas características e o Corinthians talvez seja o que mais precise. E tem a vantagem de ter o Thiago Nunes no elenco, que já trabalhou com o Nicão, para facilitar tudo isso. Só que o Atlético quer a multa, que é de 3 milhões de euros. Se o Corinthians vai pagar isso, eu não sei, mas isso corresponde hoje a quase 20 milhões de reais. É um valor bem abaixo do que o Corinthians arrecadou com o Pedrinho, mas também, como eu disse, esse dinheiro tem um outro destino. Não na sua totalidade, mas tem um destino aí para pagar a conta, sanar a dívida e fazer com que o clube respire diante de uma situação bem complicada financeira, né? O Corinthians foi divulgado aí num ranking recente, é o clube mais devedor do país, com 730 milhões de dívida. Mas eu acho que o Cruzeiro, eu não sei, eu acho que o Cruzeiro e o Botafogo estão nessa faixa aí também, se não mais, né? Porque se revelou que no final do ano, por exemplo, que o Cruzeiro tinha quase 1 bilhão em dívidas. Então esse cálculo aí tem que ser melhor confirmado. Mas o fato é que o Corinthians deve um alto valor, tem outras dívidas também e que precisa resolver. A venda de jogadores, ela normalmente salva o clube. E a do Pedrinho veio em ótima hora. Pedrinho segue por aqui, pelo menos até o fim do Paulistão, e depois se transfere para o Benfica. Mas foi uma senhora venda, inclusive pelo que eu acho que ele vale. E vocês? Vocês acham que... Vocês concordam, discordam? Acham que não tinha que vender? Eu não consigo pensar diferente. Eu acho que a venda foi espetacular, tanto que foi a maior da história. Mas eu queria ouvir vocês, o que o Corinthians poderia fazer com esse valor. Se vocês têm sugestões aí para contratar, coloque o comentário aqui embaixo. E ó, inscreva-se no canal. Vamos juntos. Até a próxima. Tchau!